Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula bônus. Eu sou a professora Ana e hoje eu vim aqui te contar como é que o Brasil deu uma super contribuição à área da psicomotricidade. Antes de a gente falar dos ganhos que o nosso país promoveu na área, vamos recapitular como é que a coisa acontecia antes. A psicomotricidade, ela surge num cenário em que tudo era justificado pelo discurso anátomo-clínico. Era mais ou menos assim: se a pessoa tem um sintoma X, é porque ela tem uma lesão neurológica em X. Se ela tem uma característica Y, é porque ela tem uma lesão em Y. Só que nem tudo sempre é tão preto no branco, tão certinho assim. E aí, o que aconteceu? Um neurologista, pesquisador, o Ernest Dupré, um francês, ele começou a observar que nem sempre as coisas eram assim tão certas. E aí, com base nesses questionamentos do Dupré, surge então a psicomotricidade em 1907, lá na França. A psicomotricidade, naturalmente, ela bebeu na fonte de outras áreas do conhecimento, sobretudo nas teorias da educação, que são correntes que norteiam, especialmente a pedagogia, até os dias de hoje, como, por exemplo, as contribuições do Jean Piaget, da Maria Montessori, o Vygotsky, dentre outros tantos teóricos. Essas correntes, elas postulavam o quê? Elas classificavam o estágio do desenvolvimento infantil e foram muito importantes para o desenvolvimento da psicomotricidade. No Brasil, a psicomotricidade ela só chega lá por volta da década de 70. Primeiramente, a gente não tinha internet e a difusão do conhecimento era muito diferente dos moldes atuais. Então, a gente tinha o impedimento da distância, o impedimento do idioma, então era tudo muito mais difícil. Por essas razões, o Brasil só foi conhecer a psicomotricidade muitos anos depois do seu surgimento lá na França. Tanto é que, no início, a gente não falava ainda do psicomotricista. Quem começou com as publicações científicas sobre a psicomotricidade no Brasil foram profissionais de educação física que lecionavam na graduação de diversas faculdades em cursos, em disciplinas especialmente ligadas à questão da licenciatura e educação infantil. E foi só na década de 80 que a gente foi ter a fundação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que foi preponderante na difusão dessa área do conhecimento pelo nosso país e, anos depois, na garantia do papel do psicomotricista com o embasamento da lei, garantindo, então, a função desse profissional. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí, qual foi então a contribuição que o Brasil teve na psicomotricidade? Pessoal, aqui chega então a nossa contribuição. É o método da psicomotricidade chamado Growing Up, que é alguma coisa próxima a crescendo. O que acontece? Apesar desse nome gringo, desse nome americanizado, ele foi desenvolvido com base na experiência clínica de 2 fonoaudiólogas lá no estado do Rio de Janeiro. E hoje já conta com centros de formação profissional em diversas regiões do nosso país, voltados à difusão dessa metodologia. A metodologia Growing Up, ela também é conhecida como psicomotricidade em grupo. Então, são preconizadas sessões coletivas para quê? Para que um indivíduo consiga interagir com o outro, melhorando assim também as habilidades sociais. Para cada sessão em grupo, devem estar presentes 2 profissionais, sendo que cada um deve ter uma formação de base diferente. Então, por exemplo, eu sou uma profissional da educação física. Eu posso fazer par com uma fonoaudióloga, ou um psicólogo, ou um fisioterapeuta. As possibilidades são muitas. E é muito legal isso porque eu trago uma visão de formação e o meu par, meu colega, contribui
com a visão da formação dele, enriquecendo muito, então, a sessão e a experiência. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Como eu falei para vocês, a metodologia Growing Up, ela preconiza que as sessões sejam realizadas em grupo, partindo da utilização de 10 caixas temáticas que proporcionam diferentes experiências para os indivíduos. Mas e aí, como é que eu monto esse grupo? É por idade? Normalmente, na maior parte das instituições, o critério da idade cronológica é determinante para eu compor uma turma. Então, por exemplo, os nascidos de 2010 a 2011, os nascidos de mês tal do ano tal até os nascidos do mês tal do ano seguinte, e por aí vai. Só que aqui na metodologia Growing Up, o critério de avaliação e de determinação dos grupos em que ocorreram as sessões acontece de uma maneira diferente. Previamente, são realizadas avaliações muito criteriosas que focam especialmente nas competências psicomotoras da criança. Então, o que acontece? Numa mesma turma, eu posso ter uma menina de 10 anos, outra de 7, uma criança com deficiência. Então, a idade cronológica, que é o mais habitual, aqui não tem esse peso, não tem toda essa relevância. Foca-se mais nas competências psicomotoras. Para quê? Para que a experiência possa ser muito mais homogênea em relação a essas competências e a turma possa crescer, se desenvolver com base nas experiências proporcionadas por essa metodologia. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu espero vocês numa próxima. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.